Olá! Hoje a gente vai fundo para entender o que é de verdade um container Linux. Vamos deixar de lado aquelas analogias de sempre para descobrir que a realidade é bem mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais genial do que parece. Bom, vamos começar com essa ideia que é um pouco provocadora. Muita gente ainda pensa em containers como se fossem umas máquinas virtuais em miniatura. Mas a verdade é essa aí. É só um processo, igual a qualquer outro rodando no sistema, só que ele vive numa espécie de bolha, uma ilusão criada pelo próprio kernel do Linux. E essa é a grande sacada para entender todo o resto. E aqui a gente vê a diferença fundamental. Uma máquina virtual, a famosa VM, precisa emular todo o hardware, subir um sistema operacional completo com seu próprio kernel. É algo pesado. O container não, ele simplesmente compartilha o kernel do sistema hospedeiro. É por isso que ele é tão leve e rápido, entende? É só um processo isolado, não uma máquina inteira. Então, como é que essa mágica acontece? Como é possível enganar um processo a ponto dele acreditar que tem uma máquina inteira só para ele? A resposta não está numa tecnologia super nova, não. Está no uso muito inteligente de recursos que, na verdade, já existem no kernel do Linux há um tempão. E olha, essa ideia de isolar processos não nasceu ontem. Ela vem evoluindo há décadas. Começou lá em 79 com o Shahroot, que só isolava um sistema de arquivos. Depois vieram os jails do FreeSD, mais robustos, até que em 2008 o LXC foi o primeiro a juntar as peças-chave que a gente usa hoje. O Docker, que veio em 2013, não inventou a roda, mas fez algo genial. Tornou tudo isso incrivelmente fácil de usar e super popular. Agora vamos para o coração da coisa. A tecnologia de containers que a gente conhece hoje se apoia em três pilares, três recursos fundamentais do kernel Linux. Se a gente entende esses três conceitos, a gente entende a essência de como tudo funciona por debaixo dos panos. O primeiro pilar, namespaces. Lembra daquela história da ilusão? Então, os namespaces são os grandes mágicos por trás disso. Eles são um recurso do kernel que limita o que um processo consegue ver. É como se colocassem um tapa-olho no processo, fazendo ele enxergar só o seu próprio mundinho, isolado de todo o resto. E tem vários tipos desses tapa-olhos. O namespace de PID, por exemplo, faz o processo achar que ele é o processo número 1, o chefão do sistema. O de rede dá a ele uma placa de rede virtual, só dele. O de mount mostra um sistema de arquivos que parece único. E o UTS, bom, dá até um nome de máquina exclusivo para ele. Basicamente, o kernel está mentindo para o processo sobre tudo ao redor. Genial, né? Certo. Então, se os namespaces controlam o que um processo pode ver, quem controla o que ele pode usar? Aí entra o nosso segundo pilar, os cgroups, ou control groups. Pense neles como seguranças, os fiscais de recursos do kernel. A função dos cgroups é bem clara: impor limites. Eles garantem que um container sozinho não vai devorar toda a CPU ou a memória da máquina. Sabe aquele problema do vizinho barulhento? Pois é, os cgroups resolvem isso. Eles garantem que cada processo isolado se comporte direitinho e não atrapalhe os outros que estão rodando ali, no mesmo kernel. E para fechar a trinca, temos o Union File System. Esse pilar responde uma pergunta crucial: por que as imagens de container são tão eficientes e rápidas de iniciar? A resposta está num sistema de arquivos muito esperto que funciona em camadas. A técnica por trás disso é o Copy on Write. Funciona assim: a imagem base de um container é só de leitura, ela não muda. Quando o container precisa escrever ou modificar um arquivo, o sistema não mexe no original. Em vez disso, ele cria uma cópia daquele arquivo numa camada superior, que é gravável. Isso é absurdamente eficiente, economiza um espaço em disco gigantesco e faz com que iniciar um container seja algo quase instantâneo. E o mais legal é que dá para provar tudo isso na prática. É totalmente possível criar um container bem básico, do zero, sem usar Docker ou nada parecido, só com comandos que já vêm no Linux. Isso mostra que não tem mágica nenhuma, é só uma orquestração inteligente de recursos que o kernel já oferece. O passo a passo seria mais ou menos esse. Primeiro, a gente pega um sistema de arquivos bem básico. Depois, usa o comando unshare para criar os namespaces e isolar o processo. Em seguida, o bom e velho chroot para prender o processo dentro daquele sistema de arquivos. E por fim, a gente monta o /proc para que comandos como ps funcionem lá dentro. E pronto, tá aí, um container rústico feito na mão. Claro, né? Ninguém fica fazendo isso manualmente no dia a dia. Todo esse processo, que é bem complexo, foi automatizado e padronizado pelo ecossistema de containers que a gente tem hoje. Foi isso que tornou essa tecnologia acessível para todo mundo. Hoje, quem manda nesse mundo é a OCI,
a Open Container Initiative. São ferramentas como RunC que realmente fazem o trabalho sujo de criar os namespaces e groups. O Containerd gerencia todo o ciclo de vida dos containers e o padrão da OCI garante que tudo isso funcione junto de forma padronizada, seja com Docker, Podman ou qualquer outra ferramenta. E já que falamos em ferramentas, olha só a principal diferença entre as duas mais famosas. O Docker funciona com um processo central, um daemon chamado Dockered. Já o Podman não tem isso, ele é daemonless. Essa arquitetura permite uma interação mais direta com o kernel e, principalmente, facilita muito rodar containers sem privilégio de root, o que é um baita ganho em segurança. Então, para a gente fechar e resumir, a receita de bolo de um container é essa aqui. Primeiro, namespaces, para criar a ilusão de isolamento. Segundo, cgroups, para controlar os recursos. Terceiro, UnionFS, para ter um sistema de arquivos eficiente. E um quarto ingrediente, que é crucial, segurança. Coisas como capabilities e secomp, que limitam exatamente o que aquele processo pode ou não pode pedir para o kernel. E isso nos deixa com uma última pergunta para pensar. Se um container é só um processo dividindo o mesmíssimo kernel do hospedeiro, o que de verdade impede ele de escapar dessa bolha e atacar o sistema? A resposta está nessas camadas de segurança mais profundas, um assunto fascinante que, quem sabe, a gente explora numa próxima. Obrigado por assistir, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal Rota DevOps para acompanhar conteúdos que irão impulsionar sua carreira.